boa noite, isso é mais um Saiba Me Ouvir, desse domingo, né? Era Canafé que foi a mensagem de Timara, mas agora é Saiba Me Ouvir. Aí a gente fala sobre a história de Asaf, A-S-A-F-E, homem de fé da Bíblia. Deixa eu só tomar um cafezinho. Hoje fica longo, faço no máximo meia hora ou menos. Vamos ver aqui. Asaf é um personagem bíblico que aparece no Antigo Testamento, sendo um cantor levita evidente que serviu no templo de Deus durante o reinado de Davi. Asaf é também o autor de vários salmos, entre os quais são o Salmo 73. Aí tem a biografia falando dele aqui. Asaf era filho de Beraquias, né? Da tribo de Levi. Foi um dos músicos levitas que serviam ao rei Davi. Foi chefe dos músicos que celebraram, aliás, a volta da Arca da Aliança para Jerusalém. Os seus filhos foram músicos no templo construído pelo rei Salomão. Vamos ver aqui. Rei Salomão. Mas eu não sabia esse personagem bíblico não, nem tinha conhecimento dele, mas até tinha, né? Mas não parei para. Porque o pastor hoje foi convidado, né? Que o pastor da igreja que eu me chamava a servir, tá de férias. Ele foi convidado para falar. Na mesma igreja, mas a mesma doutrina, a mesma fé que eu, mas não de igreja irmã. A igreja realmente, aquela que eu fui chamar a servir, a mesma que ele. Então vamos ver aqui, ó. Certo? Vamos ver. A biografia tá aqui, né? Seus filhos, cadê? Foram música tempo construído pelo rei Salomão, certo? Salmo escrito por Asaf, Salmo 50, Salmo 73, Salmo 74, Salmo 75, Salmo 76, Salmo 77, Salmo 78, Salmo 79, Salmo 80, Salmo 81. Dá muito salmo. Os salmos de Asaf refletem sobre a justiça de Deus, a sua fidelidade e as dificuldades humanas. Quem foi Asaf na Bíblia que tem dizendo, né? Asaf foi um levita que liderava os músicos no templo de Deus. Ele viveu no templo do rei Davi e Salomão esteve presente na inauguração do templo. Descendentes de Asaf também foram músicos. Asaf é um músico do templo. Asaf pertencia à tribo de Levi, que era encarregada do todo o serviço no templo. Ele era músico profissional e também treinava outros músicos. Asaf era tão bom no seu trabalho que ele foi escolhido para liderar todos os músicos do templo. O que Asaf fez para Deus? Uma pergunta. Né? Asaf era um cantor e músico que serviu na adoração do templo de Deus durante o tempo do rei Davi. Ele escreveu muitos salmos no livro dos Salmos. E o Salmo 73 é uma história honesta e comovente sobre a sua fé e sua luta enquanto ele esperava pela promessa de Cristo. Bem, a luta de Asaf e a mudar de Deus. Aí tem aqui, roteiro do sermão. Enquanto esperamos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, pode haver momentos em nossas vidas em que olhamos para pessoas neste mundo que não se arrependem de seus pecados e não creem em Jesus. E escorregamos e tropeçamos porque temos inveja deles e delas, né? E porque esquecemos que nosso Deus é bom. Deus não é mau, mal é quem faz procurar o caminho errado e quebra a cara. Aí a pessoa mal para si para os outros. Então aqui tem uma história muito bonita sobre Asaf, né? Então vamos mais adiante. Não tem inveja, né, não? Porque temos inveja das pessoas, né? Que esquece. E esquecemos de nosso Deus que é bom. Porque eu vou ter inveja da pessoa que tem dinheiro e eu não tenho. Estou na igreja para querer bênção, estou na igreja para aprender. Para esperar em Deus. Isso é algo muito real. Podemos olhar como os não cristãos vivem e imaginar como seria bom se vivêssemos como eles. Horrível. Podemos ouvir como os não cristãos falam e imaginar como seria legal se falasse como eles. Horrível. Podemos saber como os não cristãos pensam e imaginar como seria bem se pensasse como eles. Horrível. Tudo horrível. E então somos tentados a seguir esse caminho. Eu não. Sair do mundo, vamos seguir o caminho do mundo. Porque temos inveja deles. Ou tem inveja da igreja, tem inveja por no mundo. Então está na cabeça que se mistura. E porque esquecemos que nosso Deus é bom. Muitos esquecem que nós somos a bênção de Deus. Infelizmente. Mas vamos mais adiante aqui, né? Certo? Aí então, porque todos
Todos temos inveja dele. O povo do mundo não tem inveja, nunca tive. Estou com dinheiro eu aqui ferrado. E porque esquecemos nosso Deus, é bom, muito esquece. Recebe a bênção de Deus, aí é bronca. Né? Esquecer a bênção de Deus, sai da igreja e se afasta. Você já se perguntou se realmente vale a pena ser um cristão, uma cristã? Interrogação. Para mim vale. Não está no mundo falando que não deve? Você já se perguntou se Deus realmente vale a pena? Outra pergunta. Sim, sim, então você não, aliás, não está sozinho. Por que Deus não vale a pena para você? Porque Deus que você quer, você sai da igreja? Deus só vale para você ser Deus deu o que você quer? É abençoado do que você quer, não. Deus está abençoando o que Ele quer. É, meus e minhas amigas, dá o que pensar, né? Tá na igreja para quê? O Salmo 103 é uma história sobre um homem chamado Asaf, enquanto ele passava por essa luta. Asaf era um cantor e músico que serviu na adoração do templo de Deus durante o tempo do rei Davi. Está repetindo aqui de novo. Ele escreveu muitos salmos no livro dos Salmos. E o Salmo 103 é uma história honesta e comovente sobre sua fé e sua luta enquanto ele esperava a promessa de Cristo. Está repetindo aqui de novo. A Rebon deixou bem frisado isso. Asaf é um homem de fé. O que exatamente Asaf viu nas pessoas impenitentes? Interrogação. Ele viu como eles e elas viviam, né? E aos seus olhos, eles e elas pareciam abençoadas. Essas pessoas tinham prosperidade. É o mal, né? No mundo. Essas pessoas não sentiam dor, né? Entre parênteses. Não tinham dores até a morte. Doença grave, aí morre. Essas pessoas tinham mais do que o suficiente para comer e beber. Parece, tendo corpos que eram gordos e elegantes e olhos que estavam inchados pela gordura. Coitados, coitados. Essas pessoas estavam em apuros ou aflitas como os outros. Elas estavam sempre à vontade. Elas aumentaram a riqueza, né? Asaf viu tudo isso. E aos seus olhos as pessoas impenitentes desfrutavam da boa vida. Tudo isso levou a uma luta profunda em Asaf. E tenho certeza de que todos nós podemos nos identificar. É o ímpio prosperando e você sofrendo, fazendo a vontade de Deus. Asaf pensou que manter seu coração limpo e lavar suas mãos em inocência era tudo em vão. Não é, não, nunca vai ser. Nós também podemos começar a acreditar que a retidão, a santidade e a obediência a Deus não compensa quando vemos pessoas corruptas vencerem pessoas más, colherem recompensas por causa de como eles e elas fazem, né, as coisas na vida. Tem vezes esse povo não. Asaf admitiu que o povo de Deus é tentado a se voltar para aqueles que não se arrependem de seus pecados e acreditam em Jesus, e tentados a não encontrar nenhuma falha neles. Nós também podemos começar a acreditar que os pontos de vista, escolhas e estilo de vida dessas pessoas são realmente bons. E podemos começar a concordar com eles e elas, né? Pensando que não há nada de errado com eles e elas. Não é por aí não. É, é incrível, né, rapaz? Você fica com inveja de quem é mal, né? O pecado dos outros, fica ali incomodando você, ver os outros em pecado, você se incomodar. Ó, tudo isso levou a uma luta profunda em Asaf. Tenho certeza que todos nós também podemos identificar, tá vendo? Asaf pensou que manter seu coração limpo e lavar suas mãos inocência era tudo em vão. Nunca vai ser. Olha, coração limpo, de pecado, de tudo quanto é errado, é a melhor coisa. Esse coração não fica cinza, escuro. Coração vermelho, de carne que bate. Esse é o coração que devemos ter. Nós também podemos começar a acreditar que a retidão, a santidade e a obediência a Deus não compensa quando vemos pessoas corruptas vencerem e pessoas más colherem recompensas por causa de como fazem as coisas na vida e hoje em dia fazem as coisas na vida. Não, não penso nessas coisas não. Vamos adiante aqui, né? Para não ficar repetindo a mesma coisa, mas é bom deixar bem frisado isso. Asaf admitiu que o povo de Deus é tentado a se voltar para aqueles e aquelas, né? Que não se arrependem de seus pecados e acreditam em Jesus e tentados a não encontrar nenhuma falha neles e nelas. Nós também podemos começar a acreditar que os pontos de vista, escolhas e estilo de vida dessas pessoas são realmente bons. Podemos começar a concordar com eles e elas, pensando que não há nada de errado com eles e elas. Há tudo errado com eles e elas. Asaf foi perseguido pelo mundo. Ó.
certo? Ele foi ferido o dia todo e repreendido todas as manhãs. Nós também podemos mudar de ideia quando passamos por perseguição e sofrimento por causa de nossa fé em Cristo. A Safra lutou com tudo isso. Sou eu. Então você tem nossa fé nesse ponto. E a Safra admitiu algumas coisas muito tristes e pecaminosas sobre si mesmo, como admitir sobre mim mesmo. Foi fácil para mim, foi uma luta. Mas eu estou aqui vivo para contar a história. Ele admitiu que tinha inveja dos impenitentes. Nunca teve inveja. Havia um profundo descontentamento em seu coração. Comigo já ouvi isso. Ele viu que não tinha, viu que os impenitentes tinham e seu coração estava cheio de desejo, cobiça e ciúme. Comigo não. Isso é tão triste. Asaf também admitiu que seus pés quase tropeçaram. Eu passei por isso. Que seus passos quase escorregaram. Eu também já passei por isso. Ele estava caminhando para uma vida de andar no conselho dos ímpios e ficar no caminho dos pecadores e sentar na cadeira dos escarnecedores. Tá uma coisa que eu evitei na minha vida, evito até hoje. Eu estou no fundo do poço. Ele quase jogou fora seu compromisso e seu caráter. Eu não. Mas o que é mais doloroso é isso. Asaf admitiu que era tolo para com Deus. Já fui. Quando sua alma estava amargurada e quando ele foi picado em seu coração, Asaf era bruto e ignorante e como uma besta para com Deus. Então nós passamos por isso, né? Ninguém é santo. Né? Não existe santo aqui embaixo. Santo só Jesus. Bom só Deus. E assim Asaf, nosso irmão em Cristo, lutou. Querido Highlander, você já lutou assim? Highlander? Guerreiro mortal. Eu ainda luto. Você está lutando assim agora? Estou. Uma pergunta de duas perguntas que eu respondi. Talvez você tenha inveja dos não cristãos de suas boas-vidas. Não. Talvez você goste de seus pensamentos, suas palavras, seus planos e suas coisas. Não. Talvez você queira comer como eles e beber como eles e parecer como eles e rolar em dinheiro como eles. Também não. Não estou à venda. Talvez você esteja cansado de ser um cristão que é um perdedor nesse mundo e não um vencedor nesse mundo. Muito pelo contrário. O pouco Deus é muito, sem Deus não é nada. Talvez seu coração esteja cheio de descontentamento. Um pouco, pela situação que estou vivendo. Talvez você tenha pensado em jogar sua vida cristã e fugir da igreja e se afastar de Deus. Eu passei perto disso. Graças a Deus foi só um devaneio. Talvez você tenha ponderado se vale a pena amar, servir, obedecer e seguir Jesus. Não, isso não passa mais, mas nem passa. Se sim, então veja como Asaf passou por sua luta. E veja o que aconteceu com ele. Pela graça de Deus, Asaf se lembrou e acreditou que o julgamento e a justiça, né, vem para aqueles que não se arrependem de seus pecados e creem em Cristo. Deus amava Asaf, então quando Asaf entrou no santuário de Deus, isto é, quando Deus o trouxe para a igreja do Antigo Testamento, quando Deus o colocou sob sua santa, perfeita e viva palavra, quando Deus o fez ver os sacrifícios que estavam sendo feitos no templo, e todo o sangue e toda a morte que apontava para Cristo e seu Evangelho, quando Deus lhe deu um choque de realidade através do templo, lhe mostrou as realidades celestiais e quando Deus o atraiu para perto do trono da graça, Deus limpou a bagunça de Asaf e Deus deu a Asaf discernimento, que ele deu a mim, sabedoria também e entendimento. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos. E a partir disso, Asaf sabia do fim dele, né? Dos ímpios. Pela graça de Deus, ele se lembrou do que aconteceria com as mesmas pessoas que ele invejava. Eu nunca tive inveja. Louvado seja nosso Deus. Deus amava Asaf. Embora Asaf fosse bruto, ignorante e como uma besta para com Deus, Deus foi paciente com Asaf. Mas sem você ser besta, ignorante e burro, não. Eu fui burro. Mas o bom Deus tira da gente quando a gente procura a orientação de Deus. Né? Bom, embora Asaf fosse bruto, ignorante, como uma besta para com Deus, Deus foi paciente com ele. Deus pensa com quem está desigajado. Volta para a igreja de Deus, onde Deus te chama para servir. Para que você não ficar tão escutando o nome do luxo. A gente tem um mundo, das coisas que o mundo oferece. Isso não vale a pena não. Você está se vendendo. Deus pegou Asaf e parou o tropeço de seus pés e o deslizamento de seus passos. Asaf deixou Deus.
Mas Deus não abandonou Asaf. Você lembra a história de Jonas, que não queria para Níger? O que aconteceu com Jonas? Asaf estava já no mesmo caminho de Jonas. Então Asaf se lembrou e acreditou que o julgamento e a justiça vem para aqueles que não se arrependem de seus pecados e creem em Cristo. Isso é uma verdade. Se você arrepender de seus pecados, se confessar pecado pecadora. E sem arrepender mesmo, de verdade, não é mentira não. Arrepender de mentira, pensando mentira. Asaf se lembrou de quem eles realmente eram, maus. E Asaf se lembrou do que Deus faria com eles, puniria, como Deus vai punir os ímpios ainda. Acho que é um dia da tribulação. Asaf se lembrou de quem eles realmente eram, tá? Pessoas mundanas, pessoas perversas, pessoas exploradoras da fé do povo. Também tinha muito os fariseus exploravam a fé do povo, os ímpios. Eles eram arrogantes e perversos, como ainda existe hoje em dia. O orgulho era seu colar e a violência os cobria como uma vestimenta. Seus corações transbordavam de loucuras. Eles zombavam e falavam com malícia. Eles ameaçavam opressão com altivez. Eles colocavam nas suas bocas contra os céus. Sua língua se pavoneava pela terra. Eles disseram, entre aspas, né? Como Deus pode saber? Que é a interrogação. Há conhecimento no Altíssimo, mas outra interrogação. Asaf lembrou de quem eles realmente eram. E, portanto, de repente, suas vidas não eram mais atraentes para Asaf. Não há nada de bom em viver a vida sem temor a Deus, como o William, temor, tremor e reverência a Deus. Não há nada de bom em ostentar o pecado, luxúria e tudo que não está errado. Não há nada de bom em falar contra Deus e contra seu povo, o povo herege do mundo. Não há nada de bom em ser cego para a verdade e rejeitar a realidade do que é eterno e glorioso e trocar tudo isso por uma tigela de ensopado. E Asaf lembrou-se do que Deus iria fazer com eles. Asaf declarou que Deus os colocaria em lugares escorregadios e os faria cair em ruínas. Assim será o ímpio. Vai sofrer. Asaf acreditava, né, com todo o seu coração, alma, força e mente que Deus os destruiria em um momento, que Deus varreria por terrores, que Deus desprezaria, que Deus reduziria a nada, reduzir a nada. Já pensou? Como um sonho sem peso, substância ou glória, que Deus poria fim a eles. Em outras palavras, agora mesmo nesta vida, na terra, eles podem ser abençoados, mas eles não são abençoados em última análise, com perdão e vida eterna com Jesus. Esses nunca verão Jesus, passo a passo. Já que estão no caminho de Deus, sim. Em outras palavras, seus pensamentos, suas palavras, seus planos e suas coisas são todas inúteis. Eles não são os verdadeiros vencedores, eles são os verdadeiros perdedores. Vão perder tudo que conquistaram, ilicitamente, desonestamente, indo contra Deus. Seus corpos gordos e elegantes queimarão no inferno para sempre. Não há nada para se invejar com eles. Mas há uma coisa final que aconteceu com Asaf. Ele foi lembrado do fato simples, mais glorioso de que Deus é bom. Verdadeiramente, né, Deus é bom para Israel. Verdadeiramente, Deus é bom para seu povo, para a sua igreja. Tem muita igreja dizendo que é de igreja de Deus, não. Mentira. Deus nos tirou do Egito e nos levou para Canaã. Só que no deserto, todos pereceram sobre Josué e Caleb. Porque nunca obedecer a Deus. Deus removeu nossos inimigos. Asaf se lembrou de tudo isso. A bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Querido Highlander está dizendo aqui, verdadeiramente Deus é bom para você. Eu sou um Highlander, guerra imortal. Você tem uma vida muito melhor do que o resto do mundo que não se arrepende de seus pecados e crê em Jesus. Não só que obedece a Ele. Deus perdoa seus pecados. Amém por isso. Deus lhe deu a vida eterna. Amém ainda. Muito mais amém. Deus lhe deu um lar em um lugar, a mesa de banquete do reino dos novos céus e da nova terra. Verdadeiramente Deus é bom para você. Realmente é quem é, entendeu? Aí Jesus viveu uma vida perfeita de retidão e obediência à lei e ele acreditou tudo isso a você, para que agora você seja declarado retidão nele,
Aquela declarada, né? Que homens e mulheres que andam no caminho do Senhor obedecem. Jesus sofreu e morreu pelos seus pecados como um sacrifício substitutivo em seu lugar, para que você esteja livre da penalidade da morte eterna do inferno. A pessoa está não ir para o inferno. Jesus ressuscitou dos mortos e ele garante que você ressuscitará dos mortos assim como ele no final da sua vida. O Espírito Santo habita em você agora mesmo. Ele está trabalhando em sua vida para santificá-lo através da palavra. Santificá-lo, né? Ele intercede por você e o ajuda a orar. Verdadeiramente o Espírito Santo é bom para você. Como é? Muito. Daqui a pouco eu termino de ler. E Jesus é aquele que cumpre o Salmo 73. Asaf é a voz do rei terreno de Israel no Salmo 73. Mas Jesus é o verdadeiro rei escatológico de Israel no Salmo 73. Como nosso representante, os pés de Jesus nunca tropeçaram. Seus passos nunca escorregaram. Quando foi tentado pelo diabo no deserto, em Mateus 4, Jesus não desejou pão terreno que tornaria seu corpo gordo e elegante. Em vez de ordenar que as pedras se tornassem pão, ele disse, entre aspas, né? Nem só de pão viverá o ser humano, no caso da mulher, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como nosso representante, né? Jesus não foi contra a vontade de seu Pai, colocando sua boca contra os céus ou traindo a geração de seus filhos. Quando o diabo lhe disse para se jogar do pináculo do templo e ser resgatado por anjo, ele disse, entre aspas, não porás à prova o Senhor teu Deus. Como nosso representante, Jesus não fez do orgulho seu colar. E então lhe disse ao diabo, entre aspas, vai-te, Satanás, pois está escrito, adorarás, né, o Senhor teu Deus, e só a ele servirás, prestará culto. O coração de Jesus era puro, ele era limpo e inocente de pecado. A retidão e a obediência à lei o cobriam como uma vestimenta. E ainda assim ele foi desprezado, rejeitado, oprimido e afligido pelos homens. Em Isaías 53. Meu amigo, o povo ainda faz isso com Jesus até hoje. Estou terminando aqui agora. E ainda assim ele sofreu e morreu na cruz pelos nossos pecados. Por toda essa obra, por todo esse amor, Jesus foi exaltado pelo Pai. O Pai levantou a mão direita do Filho, a mão de poder e majestade. O céu recebeu Jesus na glória. Jesus fez tudo isso. Ele fez tudo isso pela sua salvação. A minha, a sua, a nossa. Rapaz, ainda tem um restinho aqui para ler, mas vou ler. A Saf disse isso muito bem, querido Highlander. Eu sou uma Highlander. Lembre-se de que Deus segura a sua mão direita. Amém. Deus está aqui, irmão. Você está continuamente com Deus. Deus o guia com o seu conselho. Amém. Mais ainda. Deus receberá na glória. Muito mais amém. Deus o ama. Amém. Querido Highlander, verdadeiramente Deus é bom para você. Como é? E a resposta de Asaf, bondade de Deus, é tão boa. É uma resposta que todos nós devemos querer ter. Asaf escreveu, entre aspas, com interrogação, quem tenho eu no céu, senão a ti? Né? Interrogação. E não há nada na terra que eu deseje além de ti. Asaf desejava o próprio Deus. Ele valorizava seu relacionamento com Deus como mais importante do que qualquer outro. Mais do que Deus, tudo que o mundo possa oferecer. Tá? Ele entendia que Deus era seu Criador, que sua vida era definida por Deus e dada por Deus, e que ele devia tudo a Deus, sua existência. Devia tudo a Deus. Entendeu? Asaf escreveu, entre aspas, minha carne e meu coração podem desfalecer, mas Deus é a fortaleza do meu coração e minha porção para sempre. Asaf acreditava que Deus o sustentava, como sustenta a mim, você a nós. Deus era a sua principal razão para continuar, como é a minha. Deus era a sua porção para sempre, como é a nossa. Isso significa que o próprio Deus era a sua herança e seu tesouro, como é o meu, o seu, de quem faz que Deus manda obedecer a ele. Asaf amava Jesus, mas ainda eu. Ele não precisava ou queria que o resto do mundo tinha, né? Que luxo essas coisas que o mundo oferece. Se ele amava Jesus, todos nós amamos Jesus, né? Fazemos o que ele manda. Ele tinha Jesus, tá vendo? Então, para ele, era bom estar perto do Senhor, como é para nós, que fazem o que Deus manda. E era bom para ele contar aos outros sobre todas as obras de Deus, sobre a salvação de Jesus Cristo. Rapaz, vou tentar de ler. Deu meia hora aqui, não quero nem saber, eu estou lendo, não. Em vez de invejar pessoas impenitentes que pareciam ter tudo, Asaf teve pena delas, né? Porque essas pessoas realmente não tinham nada. Então,
ele ia evangelizar para elas. E eles, como eu faço? Caro Highlander, quando você luta, espero que você se lembre da bondade de Deus, como eu sempre lembro. Verdadeiramente, Deus é bom para você. Sempre foi, sempre será. E espero que você seja capaz de falar como Asaf aquilo que não são. Asaf fez aqui no Salmo 73. É isso aí. Será muito legal quando você encontrar Asaf cara a cara no reino dos novos céus e nova terra. Não tem coisa com ele. Seu novo céu, nova terra. Espero que você compartilhe com ele como o Salmo 73 foi um grande encorajamento para você. E é até hoje, né? Salmo de Bíblia é ensinamento. Caro Renander, você não está sozinho. Sei disso. Você não está sozinho em suas lutas. Que o Salmo 73 realmente se torne seu próprio salmo para a sua própria vida. Você tem esperança. Você está pronto para a vida eterna. Amém. Como muitos estão, né? Aprendendo. Agora você não tem nada a perder. A guerra acabou. Seu pecado foi conquistado. Sua morte terrena não tem aguilhão. Você é uma nova criação. Nova criatura em Jesus Cristo, né? Bom, é bom ser uma nova criação em Jesus Cristo, sabia disso? Exatamente. Você agora não tem nada a perder, a guerra acabou, seu pecado foi conquistado, sua morte não tem aguilhão, você é uma nova criação de Deus, nova criatura. Você tem um final feliz para a sua história, um final que nunca terminará. Você tem razão absoluta para estar alegre. Por quê? Interrogação. Porque verdadeiramente Deus é bom para você. Amém. Só a Deus, glória. Então, meus amigos, isso aqui é falando da história de Asaf, homem de fé da Bíblia. Né? Quem que não quer ouvir coisas boas, né? Mas também quem não quer fazer a vontade de Deus, sofre no mundo. Então, é uma coisa muito simples, certo? Você aprender com os homens de fé da Bíblia. Os homens de Bíblia são ensinamentos. Quantos salmos Asaf escreveu? Bem, quase meia hora de vídeo. Vou ficando por aqui, Deus abençoe a todos nós. E amanhã começa a semana, certo? Falando sobre as 9 camadas do inferno. Cada camada que está descendo é um sofrimento maior. Bendição, boa noite, Deus abençoe final de noite. E cuide que estão na Agenda das 40 do mundo sofrendo. Vamos orar para o povo na Agenda das 40, que está no mundo sofrendo. Obrigado, Deus, boa noite.